A paz do Senhor Jesus, igreja, tenhamos todos um bom dia, um bom domingo, uma excelente semana na presença do nosso Senhor. Amém? Então, estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos quase encerrando o trimestre. Essa é a penúltima lição. Nós estamos estudando hoje as lições bíblicas CPAD, Jovens e Adultos, do terceiro trimestre de 2020. Cujo título da revista é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista desta revista é o saudoso Eurico Bergstein. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção. O nosso pastor presidente, Normandi Umburana. Nossa pastora dirigente, Socorro Umburana. Estamos estudando hoje a lição de número 12, cujo título é Esdras e Neemias combatem um casamento misto. Texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14, que nos diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos orienta que nós, enquanto servos do Senhor, devemos nos relacionar com pessoas que são servos do Senhor, principalmente quando se parte para a área do casamento, porque a partir do casamento se forma uma família, e a família bem conduzida no caminho do Senhor, ela tem que ter os pais também no caminho do Senhor. Se um dos dois já não servem ao Senhor, os filhos vão ficar aqui sem saber a quem vai ter que obedecer, porque vai haver esse jugo desigual. Um vai pensar do jeito, o outro vai pensar do outro. Um vai falar algo dentro da palavra do Senhor, o outro vai falar de acordo com o pensamento, com as coisas do mundo. Então é um jugo desigual, e a palavra do Senhor nos ensina a não insistir em relacionamentos, em casamentos de jugo desigual. Entrar no casamento, porque depois de se estar dentro dele, a palavra do Senhor também nos ensina que o que uniu o homem não separe, que o que uniu a Deus não separe o homem. E também ela nos ensina que a mulher pode sim, ela pode sim estar orando, buscando para que o esposo venha para o caminho do Senhor, através das atitudes dela, através da maneira em como ela vai se comportar em relação a essa situação, bem como vice-versa. O homem também, ele casado, servo do Senhor, casado com uma mulher que não é serva, ele também pode estar orando ao Senhor, buscando para que o Senhor venha trabalhar na vida da esposa, para que ela venha para vir para os caminhos do Senhor. Mas que há um jugo desigual, aí acontecem as contendas, acontecem as brigas, e nesse caso há um problema familiar, e a família termina aqui ficando desestruturada. E é por isso que o Senhor nos orienta a não nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Amém? A verdade prática. O lar, ele foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Ou seja, quando o casal estão na presença do Senhor, os dois são servos do Senhor, eles estão sob a orientação divina. A formação da família também vai ser uma bênção na presença do Senhor, porque as crianças estão nascendo dentro de um berço onde há o temor do Senhor, onde há o ensinamento da palavra do Senhor. E este lar, quando é instituído por Deus, dentro da orientação divina, ele se torna uma bênção. Amém? Leitura diária. Segunda-feira se encontra-se em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24, que tem como tema o casamento, uma instituição divina. Terça-feira, Êxodo capítulo 34, versos 10 a 16, e Deuteronômio capítulo 7, versos 3, que tem como tema que Deus reprova o casamento misto, e a gente vai ver isso aqui na lição. Quarta-feira, Juízes capítulo 14, versos de 1 a 16, que tem como tema a tragédia de um casamento misto. Quinta-feira, Gênesis capítulo 24, versos 38 a 67, que tem como tema um casamento aprovado por Deus. Sexta-feira, Colossenses capítulo 3, versos 19, e Tito capítulo 2, versos 4, que tem como tema o amor, a base do casamento. Sábado, Êxodo capítulo 12, versos 12 a 23, que tem como tema a proteção do lar.
Amém? Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, de versos de 1 a 4, e também no livro de Neemias, capítulo 13, versos 23 a 26, capítulo 9, versos 38, capítulo 10, versos 1, 29 e 30. Vamos dar início por Esdras, capítulo 9, os 4 primeiros versículos, que nos diz: Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e também dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Aqui Esdras está relatando quando ele soube que os povos, os israelitas, no momento em que eles se misturaram com os outros povos, casando-se com mulheres de outras terras, eles começaram a adorar as abominações desses povos. E até mesmo ele disse que os sacerdotes, os levitas e os príncipes das terras, o povo judeu, eles entraram nessa transgressão, cometeram essa transgressão, e ele ficou tão atônito que ele diz que rasgou as vestes dele e o manto, e arrancou os cabelos da cabeça e da barba, e ficou sentado ali atônito, sem saber o que fazer, porque ele sabia que isso era abominação e que Deus não aprovava essa união ilícita entre o povo dele que ele separou e os outros povos. Foi um dos critérios que o Senhor, nosso Deus, ele deixou bem exposto para os povos, o povo israelita da tribo de Israel, que eles não se juntassem, se misturassem com outros povos, para que eles não viessem cometer as abominações dos outros povos, idolatrando deuses, adorando deuses estranhos. Agora vamos para Neemias capítulo 13, os versos 23 ao 26, que nos diz assim: Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Aqui já é a fala de Neemias, relatando o que aconteceu também quando ele soube que o povo judeu tinha se casado com as asdoditas, com as mulheres asdoditas, as amonitas e moabitas, e tiveram filhos, e os filhos já não sabiam mais falar a língua deles, que é o judaico, porque eles eram, como é que eu posso dizer, eles eram semente de um relacionamento da semente santa do Senhor com a semente de outros povos, e isso causou um problema grande para o povo do Senhor. Então Neemias, ele diz que contendeu, amaldiçoou, espancou esses judeus que entraram nessa situação, que cometeram essa transgressão contra o Senhor. E aí ele diz, ele vai e alerta: porventura Salomão, o rei de Israel, que foi Deus que colocou ele ali acima de todos os povos, e que amava, e ele amava Deus, e Deus o amava também, mas contudo, ele casou com mulheres estranhas, e essas mulheres fizeram ele a pecar, porque ele começou a adorar deuses estranhos, além do nosso Deus, e isso por essa razão, que o nosso Deus, ele condena a união do povo dele santo com o povo do mundo, com
como é que eu posso dizer? Para não haver o jugo desigual. Por isso que o Senhor nos orienta a não nos prender a um jugo desigual. Também Neemias 9 diz assim, versos 38, e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aleluia. Aqui Neemias está discorrendo que depois dele conversar com todo o povo e tudo, eles fizeram um acordo, e esse acordo foi escrito e selado, foi registrado perante todos, dizendo que eles não mais ficariam com as mulheres estranhas e teriam que se separar, porque esse relacionamento não era abençoado por Deus, não era aprovado por Deus. Lá em Neemias 10, versos 1, 29 e 30 nos diz assim, e os que selaram foram Neemias, o Tirzata, o filho de Acalias, e Zedequias, firmemente aderiram a seus irmãos e os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Então eles selaram esse acordo para poder haver um despertamento, um avivamento espiritual. Eles tiveram que fazer essa renovação, se separar dos povos estranhos e ficar somente eles, e tentarem se aproximar somente da semente santa do Senhor, do povo separado do Senhor, e não haver essa mistura. O objetivo geral desta lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. É um perigo ter um relacionamento com uma pessoa que é servo e o outro que não é servo, porque vai haver contendas, vai haver sempre as desuniões, vai sempre haver algo que vai levar a uma discórdia, e termina que se o que é servo do Senhor não for sábio, leva-se até ao divórcio. Então é um perigo essas uniões ilícitas, e o ponto central dessa lição é que a união ilícita é um perigo espiritual, porque tanto causa um problema dentro da família como espiritualmente. A gente termina aqui, enquanto cometendo essa transgressão de se envolver, se relacionar e até mesmo casar com quem não é servo do Senhor, de cair num perigo de se esfriar espiritualmente, de se enfraquecer espiritualmente e de até mesmo olhar para trás e cair, olhar para um lado, olhar para o outro e esquecer do alvo que é Jesus Cristo. É um perigo. A introdução desta lição. Nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem que Deus dá em Êxodo 34, versos 11 e 16, e também Deuteronômio 7, versos 3 e 4, diz assim: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. E continua, né? Vocês estão vendo a reticências. Então, é uma ordenança do Senhor. Ele não quer que os moradores, ou que os povos judeus, o seu povo santo e separado, faça concerto com os moradores, e muito menos se casem, que o problema maior está no casamento. Porque como Salomão cometeu a transgressão de esquecer Deus, de deixar Deus de lado para poder estar adorando outros deuses por conta de suas esposas que não eram do povo judeu. Então é por conta disso que o Senhor estava ali alertando. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Os judeus, depois de haver voltado, está aí a imagem, né, mostrando os judeus aí, depois que eles voltaram para Jerusalém do exílio, lá a gente sabe, sobre nas lições anteriores, aprendeu que o povo que foi morar em Samaria eram os povos que foram enviados de outras nações. E quando os judeus voltaram do exílio, eles começaram a se envolver com mulheres desses povos e terminaram que casando com elas, se misturando. E o povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos, isso Esdras.
chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Está lá em Esdras capítulo 9, versos de 1 a 14. E aí mostra, né, os povos de outras nações adorando deuses como o bezerro de ouro, como foi lá visto que o povo judeu, quando saiu do deserto, eles adoraram lá, fizeram um bezerro de ouro e estavam lá adorando. E esses povos, eles adoravam deuses assim, e não o Deus verdadeiro. E o povo judeu tinha essa ordenança de se separar. Mas quando eles se uniram a mulheres assim, eles terminaram que adorando também. Aleluia, glória a Jesus. O resultado deste movimento de Esdras foi uma purificação, tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Está lá em Esdras capítulo 10, versos de 1 a 13. Então Esdras, ele chamou todo o povo, juntamente também com Neemias, e houve essa purificação. Eles tomaram uma decisão de obedecer à palavra do Senhor, do que o Senhor pediu para que eles se afastassem. Então eles enviaram de volta as mulheres com quem eles casaram de outros povos de volta para a sua família e permanecerem puros e separados como o Senhor ordenou. O tópico 1 fala que Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então, tanto Esdras como Neemias, eles combateram esse perigo do casamento misto. Porque como Salomão, a gente já viu, Salomão pecou por conta disso. E muitos também estavam cometendo essa mesma transgressão. Subtópico 1 do tópico 1 diz que a ira e a reação de Esdras. Fala da ira e da reação de Esdras. Então, diz assim, Esdras dobrou seus joelhos, está aí na imagem, né? Dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Está lá em Esdras capítulo 9, versos 6 e 15. E todo o povo chorou com grande choro. Está lá em Esdras capítulo 10, versos 1. Isso tudo aí, essa passagem, essa imagem mostra depois que ele viu o conflito e tentou resolver. Então ele orou ao Senhor junto com o povo. E quando ele começou a ler, ensinar a palavra, mostrar que não podia, o povo chorou, né? Então, quando Esdras foi informado de muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado, manifestando a sua profunda tristeza. Ele rasgou seus vestidos, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos se reuniram a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Então está lá em Esdras capítulo 9, versos 6 a 15 e Esdras 10, 1, como está lá mostrando na imagem. Então o povo reconheceu que ali eles erraram, e ali eles choraram, dobraram os joelhos perante o Senhor, buscando ajuda de como é que eles teriam que fazer para solucionar esse problema. O subtópico 2 fala do efeito da atitude de Esdras foi imediato. Então, foi Deus, quando Esdras e todo o povo ali dobrou o joelho e orou ao Senhor, buscando a ajuda do Senhor, onde houve o quebrantamento. Então, de imediato, houve o resultado. Deus respondeu. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, versos 3. Então, Secanias, ele era um judeu, e ele também tomou uma mulher estranha. Ele viu ali Esdras, quando ele soube da situação, a situação como Esdras ficou. E aí ele reconheceu que ele falhou. E ele tomou uma atitude. Então, se eu errei, eu vou mostrar para todo mundo que o primeiro passo nós temos que dar. E aí ele disse: eu vou encaminhar a mulher com que eu casei e a semente dela, ou seja, os nossos filhos, e vou encaminhar para o povo de onde ela veio. E não vou mais me unir. E então disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Está lá em Esdras 10, 4. Então todo o povo que estava ali, que viu a situação de Esdras, a angústia dele, e que ouviu a fala de Secanias, eles disseram: levanta daí, Esdras, porque esse negócio te pertence, é tu que vai tomar de conta, vai tomar frente, fala para o povo, o que não pode acontecer isso, nós devemos obedecer ao Senhor, te esforça, levanta.
Aleluia, glória a Jesus. Então, no subtópico 3, fala do arrependimento do povo. Então, Esdras, ele levantou-se, juramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou, está lá em Esdras capítulo 10, verso 5. Então, todo o povo diz que ia fazer como Secanias fez. Ia mandar de volta as mulheres e seus filhos para a terra de onde elas vieram, de onde elas eram. E todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras capítulo 10, versos 10 a 12. Então, o povo, ele reconheceu, e Esdras orientou que eles tinham que se separar, entender, confessar e se separar dessas mulheres estranhas. E todo o povo concordou, como mostra aí em Esdras capítulo 10, versos 10 a 12. Então, sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Então, está lá em Esdras capítulo 10, versos 15... do versos 15 e 16, que essa união era proibida pelo Senhor. O Senhor, ele não autorizou, ele deu uma ordenança de que o povo dele santo, como ele separou, ele queria separar um povo separado, para que não viesse pecar, fazendo as abominações que os outros povos faziam, que até imoralidade sexual, passar seus filhos pelo fogo, oferecendo como sacrifício, coisas que o nosso Deus não agrada. Então, esse divórcio peremptório, que quer dizer, ele ordenou o divórcio peremptório. O que é esse divórcio peremptório? Que é o divórcio que não tem efeito, que causa o fim desse relacionamento. Esse é o único divórcio que o Senhor, ele permitiu e permite não, que ele aprova esse divórcio, onde há uma transgressão do jugo desigual, onde a pessoa que não serve o Senhor, que leva os seus servos a pecarem. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, todos eles estavam ali, os sacerdotes ajudando, para que eles pudessem encaminhar, separando das suas mulheres e de seus filhos, e encaminhar de volta para as suas terras. Continuando ainda o subtópico 3, antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Então, Neemias já havia passando por esse problema do casamento misto, como a gente viu na lição diária, da leitura em classe, né? Diária não, em classe. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isso. Está lá em Neemias capítulo 13, versos 25. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos, porque até isso os sacerdotes estavam sendo pessoas de povos estranhos. Então Neemias colocou tudo no lugar. Os nossos sacerdotes têm que ser o povo do Senhor, sacerdotes que vêm da tribo de Levi, como ordena o Senhor. Mas quando o povo se misturaram, até sacerdotes dos outros povos estavam servindo como sacerdote. E um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Neemias capítulo 13, versos 25 a 30. Então, Eliasibe era genro de Sambalate, e a gente viu em outras lições que Sambalate ele estava todo o tempo ali impedindo que a obra do Senhor viesse ser levantada, que os muros de Jerusalém viessem ser reerguidos. Então, quando Eliasibe se casou com a filha de Sambalate, ele também começou a adorar os deuses desses outros povos. E então Neemias ele fez com que Eliasibe se afastasse do cargo, porque ele tinha se envolvido com mulheres estranhas. Síntese do tópico 1, que Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. Vamos agora para o tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Isso é uma pergunta. Então, porque
pergunta é, por que um judeu não deveria se casar com uma pagã? Então nós vamos aprender agora. No subtópico 1 diz que é porque Deus havia proibido o casamento misto. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 2 a 4. Também está em Êxodo capítulo 34, verso 16. Também em Josué capítulo 23, versos 12 e 13. Então, a primeira resposta é porque Deus havia proibido o casamento misto. Então, é essa a primeira. Então, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã, como Salomão fez. Então, primeiro é porque Deus havia proibido para que o povo dele não viesse servir a religião da sua esposa, uma religião pagã. A outra resposta é que a história de Israel registrava vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos quais. O Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, ele contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Está lá em 1 Reis capítulo 11, versos 19. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente, sobre a liderança de Jeroboão. 1 Reis capítulo 12, versos 16 a 19. Então, houve consequência por conta do pecado de Salomão. O rei Salomão, ele se casou com várias mulheres por questão de conveniência, de terras, de poder e outras coisas mais. E terminou se contaminando por conta desses casamentos com essas mulheres pagãs. Ele terminou servindo e construindo altares para deuses pagãos. E também, como consequência, Deus dividiu as tribos, onde estava sob o domínio de Davi. Davi era o rei de todas as tribos de Israel, mas por conta de Salomão, desse pecado de Salomão, Deus dividiu as tribos. Ele deixou que Jeroboão assumisse, ou reinasse, liderasse o reino norte. E Reboão, seu filho, ficou com a tribo de Judá. E a outra tribo a gente já sabe que é a tribo de Levi, que é a herança do Senhor. Aleluia. Também outro exemplo é que o rei Acabe, rei de Israel, ele casou-se com Jezabel, princesa Sidônia, lá 1 Reis, capítulo 16, versos 31. Jezabel, ela fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 4. Então, o rei Acabe, ele se casou com Jezabel. E Jezabel, ela controlava a vida toda de Acabe. Ela quem dominava e fez com que ele viesse a pecar contra o Senhor. E ele começou a fazer culto a Baal e a Azerá. Aleluia. Então, o rei Acabe pecou se casando com Jezabel, princesa Sidônia. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, 31. E qual foi a consequência? É que Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Isso foi a consequência. Porque quando se há uma mistura, um jugo desigual, termina pendendo para o fracasso da vida espiritual, como foi o caso, perseguir os profetas de Deus. Amém? Síntese do tópico 2 é que Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel. Aleluia, glória a Jesus. Como a história de Israel mostra. Aleluia. Nefasta quer dizer que ocasiona prejuízo, provoca desgraça. Então, essa união, ela provocava um prejuízo para a tribo de Judá, para o povo de Israel. Amém? O tópico de número 3 diz que fala da sobrevivência do povo judeu. Quem conhece a história do povo judeu sabe que o povo judeu ele sofreu e tem sofrido perseguições até hoje. Há perseguições do povo judeu. Aleluia, glória a Jesus. Então, é o que nós vamos ver agora no tópico 3, que diz assim, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, como diz lá em Lucas 21, 24, que todo o povo judeu foi espalhado, não se misturaram com os povos, aleluia, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo.
as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. Então, se o povo judeu ainda existe hoje, é porque eles começaram a entender que eles tinham que obedecer às orientações dadas por Deus, pela lei divina. E a preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam a tremendas perseguições que sofreram durante os séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasiões da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. A gente sabe que o povo judeu ele foi muito perseguido. Hitler perseguiu o povo judeu, matou milhares dos judeus nessa perseguição porque era povo de Deus, era um povo separado. E hoje na igreja do Senhor também há perseguição contra a igreja do Senhor, porque nós somos um povo separado. Então é por isso, e é um milagre de Deus a sobrevivência do povo judeu, assim como também da igreja do Senhor ainda estar de pé. É milagre de Deus, é a mão de Deus. Subtópico, síntese do tópico 3 é que a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Então, a perseguição foi tremenda por vários séculos, e até hoje ainda há perseguição. E por eles ainda existirem, é considerado um milagre, porque a perseguição é tremenda e foi tamanha em épocas passadas. Então vamos para o subtópico 4, aliás, o tópico 4, que diz que uma palavra final sobre os casamentos dos crentes. Então aqui discorrendo de como deve ser, é uma orientação de como deve ser e de como não deve ser o casamento dos crentes. Amém? Então vamos lá. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o casamento, no sentido espiritual e no sentido material. No sentido espiritual, quando ele enviou Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo, onde é comparado Jesus com o noivo e a igreja com a noiva, o casamento espiritual. E também no sentido material, o homem e a mulher, que é a união que Deus instituiu. A maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Aleluia. Glória a Jesus. Então são as duas maiores bênçãos. No sentido espiritual, quando o Senhor Jesus enviou, ou quando nosso Deus enviou nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador do mundo. E também material, quando o Senhor uniu o homem e a mulher, quando ele criou, aleluia, formou Adão, e de Adão formou a mulher, Eva. Amém? Então foi a instituição do primeiro casamento. E o casamento é uma bênção na presença do Senhor, dentro da ordenança do Senhor. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. É uma orientação que ele dá para as viúvas. Depois que o marido morre, você está livre para casar com quem você quiser, mas que seja no Senhor. Bem como também vice-versa, para o servo ficou viúvo, ele pode casar, mas que seja no Senhor. E aí, essa expressão ela é explicada em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 17, dizendo assim: o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites. O casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Pode ser que aconteça de um descrente casando com um crente e haja uma felicidade. É raro, a probabilidade muito pequena, mas que também pode acontecer. Mas que a ordenança do Senhor é que não haja esse julgo desigual. Então aí mostra uma imagem do lado normal, que é os dois casais do mundo, né? Que só pensam no amor, nas coisas do mundo, nos prazeres deste mundo. E o julgo desigual é que tá pensando, o rapaz pensando nas coisas do Senhor e a moça só nas coisas do mundo, nos prazeres. Ou vice-versa, a jovem pensando nas coisas do Senhor e ele pensando no amor, nos prazeres. Isso é o julgo desigual. E o perfeito, o relacionamento perfeito, porque o normal é quando os dois estão pensando nos prazeres igualmente, só no amor.
E o perfeito, qual é a união perfeita? É quando os dois são servos do Senhor, quando os dois pensam nas coisas do Senhor. E a Bíblia explica em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 17, que as implicações das expressões no Senhor, e cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Amém? Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade, a felicidade quando os dois estão na presença do Senhor, felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade será uma infelicidade. Então, há uma probabilidade muito grande de um crente com um descrente se casarem e há uma tremenda infelicidade. O casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. Então, essa união, ela entra em todas as áreas da vida e especialmente a espiritual. Porque os dois, quando estão espiritualmente ligados no Senhor, é uma bênção. A felicidade. Mesmo que haja, venham os problemas, venham as tribulações, que venham situações adversas, mas os dois estão firmados na rocha, construindo sua casa na rocha. E aí há como harmonizar, quando os dois dobram seus joelhos e juntos estão de mãos dadas. Aleluia. O casamento é uma união total, como foi dito entre o homem e a mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus capítulo 19, versos 6. Então, quando é em julgo desigual, cada um pensa para um lado, aí não quer ceder, aí há briga. Mas quando o casamento é na presença do Senhor, os dois são servos do Senhor, então as duas pessoas eles não são mais duas, eles são uma carne só, porque tudo é direcionado ao Senhor, toda a vida deles, todas as áreas da vida dele, é tudo sob a orientação do Senhor. E aí na imagem tem assim, quem não serve a Deus, não serve para você. Glória a Jesus. Continuando, isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Então, essa perfeita comunhão, ela envolve o corpo, a alma e o espírito. Não é só o corpo com os prazeres da carne, mas também a alma com os sentimentos e o espírito na vida espiritual. Aleluia, glória a Jesus. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter uma união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja uma união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14. E que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união, porque aí vem as brigas, vem as contendas, vem aquele problema, eu quero ir numa balada e deixa a esposa em casa e se manda, não lembra da esposa e da família, porque quer servir as coisas da carne e do mundo. E quando os dois são servos do Senhor, eles só vão pensar nas coisas do Senhor e querem estar junto ali servindo o Senhor. Ainda que o crente tenha, continuando, ainda que o crente tenha ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida de se unir a um descrente, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Então, o casamento no Senhor é como se fosse essa imagem de uma fruta só, de uma laranja inteira. É um corpo só. Mas o casamento misto é como se fosse uma banda de uma laranja e uma banda de uma maçã. E tentar se ligar através de cordas, de amarras. Mas não há como é impossível ter uma paz, uma harmonia. É mais provável que aconteça sofrimento durante e nesse processo dessa união causado por esse jugo desigual. Também a parte não crente, ela não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Nesse caso aí ele está querendo dizer que quem é descrente vai sempre questionar, só quer estar na igreja, só quer estar lendo Bíblia, só quer estar louvando, só quer estar isso, estar nas coisas do Senhor. E aí a pessoa vai entendendo o porquê
pede perdão a Deus, mas entende por que ele errou, porque preferiu o casamento, amou mais o casamento do que a Deus. Porque a pessoa que ama mais a Deus, ela vai abrir mão dessa união que possa trazer sofrimento, ou então orar e esperar no Senhor para que essa pessoa venha para os caminhos do Senhor, porque isso pode acontecer sim. Você pode estar orando ao Senhor e o Senhor transformar, e aí sim, estarem num jugo igual e não num jugo desigual, estarem juntos servindo ao Senhor. E o que tem que se fazer é esperar no Senhor, que é como nós vamos ver no próximo tópico. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos. 2 Timóteo capítulo 1, versos 4 e 5, Atos capítulo 7, versos 20 e 21, forma-se um lar sem definição espiritual, porque os filhos vão ficar sem saber. Eu vou acompanhar minha mãe, que está lá servindo ao Senhor, a Deus, ou vou para a balada, como meu pai faz, com meus amigos que estão no mundo. Então, os filhos ficam sem uma definição espiritual, e eles terminam seguindo o que eles acham que é melhor para eles, com os olhos carnais. E os filhos estão desprovidos dessa ajuda espiritual, como diz lá em Neemias capítulo 13, versos 23 e 24. E aí mostra aí duas imagens, as duas primeiras são 3 imagens, mas as duas primeiras mostra um casamento no jugo desigual, onde está aí uma casa, o coração partido, a mãe fica com a parte da casa e um filho, o pai fica com outra parte da casa e o filho, e aí há também um problema emocional na vida dessas crianças, além do espiritual, né? E no outro lado, bem grudado, tem a imagem de uma família com os filhos sendo protegidos como se fosse uma casa, e ali eles fazendo a proteção deles na vida espiritual, que isso é o casamento na vida do Senhor, na presença do Senhor. E a terceira imagem diz assim, mostra uma jovem, uma senhora, né? E o seu esposo. A jovem pensando nas coisas da igreja, em oração, na Bíblia, e o marido pensando em cerveja, balada, cigarro, nos vícios. E aí vem a imagem ou a mensagem embaixo: casar com alguém que não tem o mesmo objetivo que o meu é como comprar um divórcio antecipado. E é isso. O jugo desigual leva o casamento a se romper e acontecer o divórcio. É por isso a orientação do Senhor. Síntese do tópico 4 é que o casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. Isso é tanto no corpo, na alma e no espírito. E quando há essa união total, a família ela é bem desenvolvida, uma bênção na presença do Senhor. Os filhos e os pais ali, todos felizes, em harmonia e em paz. Agora nós vamos para o tópico 5, que diz: espera em Deus. Espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus, está lá em Salmos, capítulo 27, versos 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Lá no Salmos 37, verso 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, a gente tem que esperar no Senhor. Tá em um relacionamento onde um é servo e o outro não é? Ore ao Senhor antes de chegar ao casamento, para que o Senhor venha trabalhar na vida desse descrente e venha trazer para a presença do Senhor. Isso é que é esperar no Senhor. Não é dizer que você que já está em um relacionamento com alguém que é descrente, de ter que se afastar dele, não. Quem sabe você possa ganhar essa alma para o Senhor. É esperar no Senhor antes de você casar, antes de irem direto para um casamento, sem ele vir servir ao Senhor. Então, primeiro aguarde o Senhor trabalhar na vida desse descrente ou dessa descrente, para que ele venha servir ao Senhor ao seu lado. E é isso que a palavra ensina. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Está lá em Gênesis capítulo 24, 12 a 27. Glória a Deus, aleluias. Então, é orar ao Senhor, para que Ele venha
fazer com que o companheiro ou a companheira venha a ser transformado, liberto e salvo e vir para a presença do Senhor. E aí na orientação da lição, o saudoso Eurico Bergson, ele diz: lembra-te de que Deus ouve a oração, então ore ao Senhor para que Ele possa trabalhar, e Ele vai ouvir sim, que você quer que essa pessoa seja transformada e liberta e salva. E ele ainda dá o exemplo da Bíblia. Eliezer era servo de Abraão, e Abraão fez com que ele jurasse, prometesse que iria buscar uma noiva para Isaac, e que teria que ser do povo de Israel, que não poderia ser de povo estranho. E ele orou, Eliezer orou ao Senhor, e o Senhor deu a resposta para ele gloriosa, mostrou a jovem que seria a noiva de Isaac, que é mãe de Esaú e de Jacó, que é Israel. Glória a Deus. Então, esperemos no Senhor, oremos, que o Senhor vai dar resposta. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, 1 Samuel, versos 16 e 7, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Então, Deus preparou alguém para você. Deus preparou alguém para ti, jovem ou jovem, ou você que está aguardando um tempo, a esposa ou o esposo certo. Espera no Senhor. O Senhor tem preparado essa pessoa. Só ore e espera no Senhor. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Deus faz que o solitário viva em família. Salmos 68, verso 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, lá em Gênesis 2, 22, Ele também poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Aí mostra uma imagem de Adão e Eva. Foi o Senhor que preparou Eva para Adão, porque Ele sabia que não é bom, Ele afirmou na palavra dele, não é bom que o homem esteja só. Então Ele fez uma ajudadora, Ele fez uma companheira para Adão. Ele só quer que espere, porque Ele já preparou a pessoa certa. Ore, espere e confie no Senhor, que a pessoa certa, para a companheira certa ou companheiro, o Senhor vai trazer, vai apresentar a ti. Síntese do tópico 5. Ouça este bom conselho, espera no Senhor. E aí está as alianças na Bíblia, que é o casamento direcionado dentro da palavra do Senhor. E aí na outra imagem mostra um casal. Talvez ele ou talvez ela seja descrente. E aí minha mensagem embaixo: ele ou ela já é quase crente. Eu escolhi esperar. Então, é esperar no Senhor. Não ir para o casamento direto antes de que a pessoa venha servir ao Senhor e ser liberta. Espera no Senhor. O Senhor vai trabalhar. Se essa pessoa for a certa, o Senhor vai trazer para os caminhos dele. E aí você entra no casamento, para que não haja julgo desigual e a infelicidade dentro do matrimônio. Então agora vamos para o questionamento. Para refletir, a respeito de Esdras e Neemias combatem o casamento misto, responda. Primeira pergunta. No tocante aos casamentos mistos, qual era a recomendação do Senhor a Israel? Não faças concerto com os moradores da terra. Tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos. E nem tome mulheres dos seus filhos para as suas filhas. Êxodo capítulo 34, versos 12 e 16. Segunda pergunta, qual foi a reação de Esdras ao tomar conhecimento de que os judeus haviam se unido às mulheres pagãs em casamento? Então, qual foi essa reação de Esdras? Ele angustiou-se muito, rasgou as vestes e arrancou os cabelos, num sinal de pesar pela rebeldia do povo. Agora nós vamos para a pergunta de número 3, que diz: que famoso rei de Israel comprometeu sua vida espiritual em consequência de casamento mistos? Então, a gente sabe que Salomão foi esse rei, que ele comprometeu a vida espiritual, quando ele casou com várias mulheres estranhas e terminou que idolatrando os deuses dela, adorando os deuses dela, sacrificando aos deuses dela. Pergunta de número 4. No tocante ao casamento, o que recomenda a Bíblia para o crente? Está livre para casar, contanto que seja no Senhor. Então, o Senhor não proíbe que você não se case novamente. Você pode casar, ficou viúvo, pode casar novamente, contanto que seja no Senhor. Essa é a recomendação que a Bíblia dá. Pergunta de número 5. Por que o casamento mistos eram perigosos para o povo judeu? Aleluia, porque ameaçavam a fé hebraica e a própria sobrevivência do povo de Israel.
Glória a Jesus. Então, aí a gente finaliza essa lição com Mateus 19, verso 6, que diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então tá aí a imagem de dois casais lindos, perfeitos, na presença do Senhor. E o que Deus uniu, não separe. Isso mostra que o Senhor, ele abomina o divórcio, a não ser na casa do exílio, lá onde o povo se uniu a mulheres estranhas e estavam idolatrando. Mas já está um casado, o Senhor não quer o divórcio. Ele quer que ore e busque para que o Senhor venha trabalhar. E a oração, a gente sabe que é a chave da vitória. Deus abençoe cada um de vocês que tiraram um tempo para assistir essa videoaula. Eu agradeço a cada um, agradeço também aos meus pastores, Normandi, Socorro Burana, por me confiar esta missão de estar aqui na frente da Escola Bíblica Dominical. E em primeiro lugar também agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por confiar em mim esses ministérios. Que Deus abençoe. Amém.